Olá, mais um podcast Mais Saúde, e hoje com um tema sensacional. Essa professora que já está aqui sentadinha ao meu lado, ela é uma querida, Ana Luísa Dias, ela é professora de yoga e psicóloga. Ela já vai falar conosco, mas antes eu quero agradecer a Viviane Roque, a nossa patrocinadora do podcast Mais Saúde. Vivi, beijos, tudo de bom. E lembrando que o podcast Sortudo, aqui no canal, você fica ligadinho em todos os temas essenciais. Por que eu falo essencial? Você não quer melhorar a sua qualidade de vida? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la umas 2 vezes, sempre tem novidade. Eu tenho certeza que hoje não é diferente. Não é isso, Ana? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? É a terceira vez que eu sou entrevistada pela Carol, né? Que bom, que Quando bom. as coisas mudam, a gente se atualiza, Sim. né? Tudo vai mudando. Você é psicóloga também, uma Hoje eu sou linda formada em profissão, minha psicologia. colega de profissão. Que bom, que bom. E Sim. vamos falar, muitas pessoas às vezes têm dúvida. A primeira dúvida, que quando eu comentei que a gente ia conversar, mas eu não consigo fazer aqueles movimentos. Mas, gente, será que é possível? Eu não vou machucar? Então, vamos começar por aí? Então, vamos lá. Quando a pessoa tem essa falta de conhecimento sobre até pensar que ela pode machucar, nossa, eu sou tudo travado, eu não sou para fazer yoga. Mas é ao contrário, é aí que você tem que fazer. Se você se sente travado, se você sente sua musculatura rígida, é aí que você tem que fazer o yoga. Mas não tem... Se você procurar na internet, em evidências científicas, é muito difícil você achar alguém que se machucou fazendo uma prática de yoga comum. Sim. Tem práticas que são muito intensas, que, por exemplo, tem uma vertente do yoga que chama Ashtanga, né? O Ashtanga é uma prática bem rígida, que tem sequências bem repetitivas e ela tem graus, níveis, né? Certo. E, por exemplo, para você ser professor de Ashtanga, você tem que formar na Índia. Ou ter um professor que é seu supervisor. Yoga nasceu na Índia. Nasceu na Índia. Então, por exemplo, só essa única modalidade que é mais difícil, que não tem nem Andradina, é muito difícil, tem em cidade grande só. Então, as outras, que é Hatha Vinyasa, Hatha Yoga, Iyengar, é bem mais acessível para as pessoas, para elas também para o físico, né? Então, por exemplo, se você for em São Paulo, você vai achar todo tipo de prática de yoga, todo tipo de professor. Mas no interior você vai achar mais Hatha Yoga, Hatha Vinyasa, que são as mais famosas, né? Inclusive, a minha vertente do yoga eu formei em Hatha Yoga, que é uma prática que é um pouquinho mais parada, só que não deixa de exigir do seu corpo também. Principalmente, né? E depois eu fiz outra formação de Hatha Vinyasa, que é um yoga mais fluido. Então, qual é a diferença, né? Hoje em dia eu só pratico Hatha Vinyasa e só dou aula de Hatha Vinyasa. Por quê? É uma modalidade do yoga que ela é com bastante movimento. Então, você movimenta muito o seu corpo. É como se fosse uma meditação ativa. Entendi. Então, você não fica lá paradinho assim, né? Como as pessoas, elas têm esse preconceito de que não consigo ficar parado, não consigo fazer yoga. Então, é uma modalidade em que tem muita fluidez. Então, de postura para postura, vai tendo transições, né? Então, não é uma coisa assim parada, trocou de posição, agora vai para outra. Tem uma fluidez por trás, em conjunto com a respiração. E como que surgiu o yoga na sua vida, essa paixão, até tornar-se professora? Na época eu fazia cursinho e eu estava estudando, não sabia ainda o que eu ia fazer de faculdade, estava meio perdida. Que é natural, né? Que é natural você sair do colegial e ficar buscando. Então, para não ficar parada, eu fui fazer cursinho. E no cursinho eu tinha muita dificuldade de concentração. Então, eu comecei a praticar yoga e eu fui fazendo e eu comecei tinha uma listinha, tinha nas minhas notas do celular, algumas posturas que aumentavam o foco, né? Então, eu fiz com a intenção de me concentrar, de ter um momento que eu fosse ficar prestando atenção na minha respiração e na minha atenção no momento presente. Então, eu fazia, não tinha nem tapetinho, eu fazia num tapete comum, assim, de sala, algumas posturinhas à noite. Porque eu sabia que... procurei alguns benefícios, então eu sabia que melhorava o sono, o equilíbrio, o foco. Então, eu fui nesse sentido do foco no cursinho. Para me ajudar no seu estudo. E a concentrar. E aí surgiu essa paixão, você vivenciou todos os benefícios. Quais benefícios mais o yoga
yoga pode trazer para a pessoa? Então, uma coisa que é bem explícita é o alongamento, né? Então, se você for em uma aula, você vai perceber fisicamente que o alongamento é uma coisa que entra bastante na prática de yoga. Por exemplo, uma pessoa que pratica yoga, ela é alongada. Ela rela a mão inteira no chão, né? Que é uma coisa que é difícil hoje em dia. Mas a gente aprende a respirar, que é muito importante hoje em dia, ainda mais com as doenças respiratórias que teve depois do Covid. E trabalha a questão emocional. E o emocional. A gente sabe que alivia a ansiedade, não é a respiração? Como psicóloga, minha especialização é em terapia cognitiva comportamental, né? Que é a minha paixão também. E tem exercícios, né? Orientação. E tem uma vertente da terapia que fala muito sobre o mindfulness, né? E o mindfulness, ele está muito presente no yoga. Então, a parte terapêutica do yoga, ela está bastante ligada ao mindfulness, pela questão da respiração, pela questão de estar no momento presente. Então, imagina, você vai chegar na aula de yoga e você vai deixar o seu celular de canto. Então, você não vai ficar mexendo no celular durante a prática de yoga, né? Você vai deixar ela no cantinho, de preferência com o celular no volume baixo. E isso é interessante em todos os lugares, né? Sim. Se vão aproveitar. Aproveitar o momento. O momento e falar sobre isso, né? Que o celular, as redes sociais, como nos ajudam. Nós estamos aqui na mídia, né? No canal do YouTube, mas como você disse, tem muitas pessoas que eu vejo, às vezes, em academia, fazendo exercício. Com a tela, assim, na mão. Então, nesse momento, o que acontece? A pessoa, ela tira o celular, a prática dura 1 hora, né? E ela mantém o foco dela ali. Então, é o momento em que ela está respirando conscientemente, porque a prática, por exemplo, na minha, eu guio a respiração a todo momento. Então, eu vou contando cada exercício, eu vou contando junto a respiração, eu vou lembrando da pessoa respirar. Porque a gente fica o quê? A nossa rotina é muito repetitiva. Então, a gente fica tão no automático que a gente não lembra de respirar direito, tá fazendo um exercício e não lembra que você tem que puxar o ar, preencher o seu pulmão. Então, no yoga, você foca mais na respiração. E, consequentemente, você foca no seu corpo e em você por 1 hora. Então, isso acaba deixando você aonde? No momento presente, que é onde trabalha o mindfulness. O autoconhecimento. E, querendo ou não, é um controle. Você, hoje em dia, tirar o celular, ficar dentro de um lugar onde você... Não é um lugar que você vai ficar conversando muito, a gente conversa, eu dou risada com as minhas alunas e tudo mais, mas você fica ali e acaba que você, estando ali sem o seu celular, sem os seus problemas de casa e da vida cotidiana, você vai olhar para você. Você vai olhar para os seus pensamentos. Então, às vezes você está lá fazendo uma postura de yoga e começa a passar na sua cabeça várias questões. Então, querendo ou não, essa é a prática do mindfulness no yoga, que ajuda você a se conhecer, a sentir, nossa, eu estava sentindo essa dor aqui na lombar, mas eu nem estava percebendo. Porque você está tão no automático, tão repetitiva a sua rotina, que você não percebe nem o que está sentindo no seu corpo físico. Imagina nos sentimentos. Sim. E as pessoas normalmente buscam fazer essa prática, essa atividade física yoga, por quê? Olha, a maioria busca pela questão de saber que alivia dores no corpo. Então, como você está esticando, você está respirando, né? Você vai sentir menos dor. Então, muitas pessoas já me procuraram por... eu não quero ter dores nas costas. Certo. Então, ajuda muito na postura, com dores nas costas, trabalhos repetitivos, né? Que, por exemplo, pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, por anos, ela vai ficar com encurtamento do posterior da perna. E isso vai prejudicar ela, porque ela vai ficar com dor no nervo ciático, por exemplo, que é uma queixa muito forte. Então, na prática de yoga, a gente vai esticar, a gente vai fazer esse músculo respirar, a circulação sanguínea aumentar ali. Então, muitas questões vêm por parte física. E também vem muitas pessoas por questões do autoconhecimento, de falar assim... Foi para você a questão muito para mim. Para concentração, para concentração. Para mim foi muito sobre autoconhecimento também, que eu fui me conhecendo e eu amei isso, cada vez que a gente vai se conhecendo, aprendendo mais. Mas também vem muitas pessoas, principalmente pelo Instagram, que eu posto muita coisa sobre saúde mental e tudo mais, me falar assim, mas eu tô muito ansioso, eu queria buscar o yoga para desestressar. Então, o yoga, ele ajuda, só que dependendo do seu grau de estresse, do seu grau de ansiedade, eu como psicóloga não posso falar assim, vai resolver.
Só o yoga. Só o yoga vai exatamente. resolver. Ele vem para complementar. Ele vem para complementar. Né? E também se não tiver muito agravado, se for uma coisa que não está deixando você disfuncional. Igual a atividade física, a gente orienta a questão da atividade física, como ela melhora o humor. O yoga é a atividade física que vai ajudar a aliviar a ansiedade, mas quando convém, sim, uma psicoterapia, se houver necessidade de caminhamento para um médico, para tomar uma medicação. E o yoga, ele te trouxe, então, várias descobertas. Sim. Só num pontinho sobre isso, por exemplo, nessa questão de indicação, né? Eu falo como profissional da saúde de psicologia, mas tem pessoas também que me procuram falando de uma dor crônica. Então, a pessoa tem uma dor na escápula, na asinha, que ela tem todos os dias, ela tem muita dor e pega todo dia ali. E aí, a pessoa precisa procurar o quê? Um fortalecimento, um fisioterapeuta, né? Então, cada profissional, ele tem que observar também como que ele vai, às vezes, indicar para a pessoa. Você não pode indicar uma coisa você falou, às vezes precisa de um fisioterapeuta. Às vezes precisa de uma academia, sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que me procura que tem 3 hérnias de disco. Você tem que procurar outra pessoa. Ir num médico. Você já foi no médico ver, né? Para quem não é indicado, quem não pode fazer essa prática de atividade física, o yoga? Olha, eu não indico quando, por exemplo, aparece alguém e me fala, olha, eu estou sedentária há muito tempo, eu tenho uma dor muito forte em tal lugar. Então, eu falo assim, primeiramente, passa num médico, vê se o médico vai te recomendar, né? Porque se a pessoa ela tem, por exemplo, a hérnia de disco, é uma coisa que é complicadíssima. A pessoa tem uma hérnia de disco que dói muito na lombar ou na cervical. Ela pode vir e aí sim ela machucar, entendeu? Pode agravar. Pode agravar. Ou ela pode travar. Precisa ter esse critério dentro de uma anamnese, de uma conversa ali com o seu aluno, paciente, mas no momento da yoga com o seu aluno, para ver o que é necessário, o que ele está buscando, se é naquele momento, se é naquela situação, o que ele realmente precisa para melhorar a qualidade de vida. Sim. Né? É mais nesses quesitos, assim, por exemplo, uma obesidade grau 3, que a pessoa tem muita dificuldade, né? O yoga é para todos, só que a idade, ela é muito sobre o estilo de vida da pessoa também. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem 70 anos. Só que ela está comigo faz 3 anos. Ela começou com uma musculatura bem rígida, meio travadinha. E agora ela está simplesmente acompanhando e às vezes ela está melhor do que alunos meus de 16. Sim. Então, assim, depende muito do estilo de vida da pessoa. Então, se é uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade, muita dificuldade, tem muita dor, tem uma letargia nos movimentos, a pessoa vai ter dificuldade. Às vezes seria interessante fechar uma turma com pessoas da mesma idade. Mas, por exemplo, essa minha aluna que tem 70 anos, ela faz com a turma mais avançada que eu faço. Parabéns. Então, ela, assim, Parabéns é uma inspiração. Sua aluna. E quantas vezes na semana? Olha, dependendo do estilo de vida da pessoa também, isso é muito relevante. Então, por exemplo, a pessoa ela já faz uma academia, ela tem uma musculatura firme, ela tem um alongamento ok, fez balé na infância. Geralmente quem faz balé na infância tem muita elasticidade, né? Não vai ter a necessidade de fazer umas 2 vezes, mas a pessoa que já tem uma rigidez muscular, que tem problemas com o alongamento, com a flexibilidade ali, aí 2 vezes vai trazer um resultado muito melhor, muito mais eficaz, mais rápido. Depende do organismo da pessoa, da disposição da pessoa, para ela já começar a ver os benefícios. Sim. Outra coisa muito importante, que é um dos benefícios também, é a consciência corporal e espacial. É uma coisa que eu vejo que às vezes falta muito nas pessoas. Eu vejo isso na prática, né? Que você vai observando, alinhando. Então, por exemplo, a pessoa não conseguir trazer a mente dela, do mindfulness, que é no momento presente, de ativar a panturrilha. Como que eu ativo o músculo da panturrilha? Como que eu contraio o músculo da panturrilha? Então, por exemplo, eu estou falando lá, usa os dedos do pé para você se equilibrar na postura de equilíbrio, né? E do pé direito. E aí a pessoa não tem nem noção espacial de direita e esquerda, ou noção de olhar os alunos da frente e copiar.
Então, isso é uma coisa que a gente vai criando, essa consciência de sentir o seu corpo. Olha, aqui tá doendo, e falar, não tô conseguindo. Ou trazer uma firmeza pro corpo. Então, às vezes, o seu corpo tá tão sem consciência que ele tá molengo. Mas não no molengo de musculatura, eu digo. Molengo de falta de firmeza. Então, por exemplo, tem posturas que você tá com o braço assim, esticado. Por exemplo, tem uma postura que é o Guerreiro 2. Você tá com os dois braços esticados assim. E aí, imagina, olha aqui, você olha pra minha mão assim e você vê uma firmeza. E aí, no começo, quando você tá com falta de consciência corporal, você faz assim, ó. Então, você tá derretendo, sabe? Junto. A gravidade tá tão pesada que você tá indo junto pro chão com ela. Então, você manter a firmeza na postura de esticar e ativar. O que custa você deixar o dedinho juntinho assim? Vai ficar assim, todo troncho. Então, essa consciência corporal, ela também vai vindo pro dia a dia. Você acha que não? Você vai lá e faz uma prática. Sim, é a postura que a pessoa tem frente às situações também, frente ao que ela está vivenciando, o comportamento dela também. Mais homens ou mulheres procuram? Mais mulheres. É que acaba tendo um pouco de preconceito dos homens de então vamos acabar com esse preconceito de achar. Agora. Mas eu tenho alunos homens também que vão, mas a busca é bem mais feminina do que masculina. E crianças? Crianças. Eu já tive turmas de crianças, só que é bem difícil. Né? Eu imaginei. É bem difícil porque é outra dinâmica, é outra pegada, né? E às vezes as crianças, por exemplo, enjoam. E tudo bem, né? Mas existem, por exemplo, para colocar numa sala, o estímulo de uma é diferente da outra. A outra faz karatê e judô e não sei o quê, e a outra não faz nada. Exato. Então é bem difícil, mas é ótimo para as crianças. Tem um benefício enorme da criança já crescer com uma consciência corporal e tudo mais, só que é difícil, tanto é que eu nem dou mais aula de criança. Tem outra professora aqui em Andradina que dá aula. Tem toda uma didática específica também. A didática é diferente. Falou, E eu particularmente prefiro adolescentes para cima. E melhora o sono. Melhora o sono. Muito. Por conta dessa questão do seu músculo, você não ficar com dor no corpo. Imagina, você dorme todo dia com dor no corpo. Não, ainda bem Como que você dorme? Graças a Deus. Ou você tem um acúmulo de estresse. A dor já baixa o humor, a pessoa fica com o humor rebaixado, é terrível mesmo. E para quem vai iniciar, e que você disse, tem que saber se a pessoa já faz alguma atividade física, é uma pessoa sedentária, uma pessoa que está acima do peso, o que você indica? Dá para ela iniciar a atividade? Dá, sim. Não custa nada ela tentar. Né? Por exemplo, se acontece assim da pessoa, a maioria das pessoas ela já vem entrar em contato comigo e já me fala alguma coisa, sem eu nem perguntar. Geralmente já fala, estou buscando por conta disso, eu queria melhorar isso. Então, algumas vêm, eu queria melhorar minha flexibilidade, eu queria por conta de estresse, trabalho, acúmulo de trabalho. Então, é gostoso você ter ali um tempo para você, né? E as posturas de yoga também aliviam o estresse. Tem várias, principalmente as que têm a perna para cima. A gente coloca as pernas para cima, dá uma aliviada no estresse e tudo mais. Um pouquinho de meditação também ajuda muito. E então, a maioria já me fala alguma coisa prévia antes de vir. Só que, vamos supor, já aconteceu de eu receber, por exemplo, uma senhora e ela não conseguia fazer quase nada. Não tinha flexibilidade. Não, ela estava bem machucadinha em questão de rigidez muscular. E aí a pessoa se frustra, né? Todo mundo já se frustra, só de ter posturas mais difíceis, só que demora um tempinho para você conseguir. Então, isso foi uma das minhas coisas que eu mais gostei do yoga, porque eu gosto muito de desafios. Quando eu comecei a praticar, tinha muito desafio, eu queria aprender tudo uma vez. Só que isso me motivou a alcançar esses desafios. E saber esperar, né? E saber esperar, e saber que não é do nada, um mês. Às vezes tem posturas que eu demorei 2 anos, 3 anos de prática. E é um processo. Então, por exemplo, essa senhora, ela foi e ela não conseguiu fazer quase nada, e ela ficou bem frustrada, né? Mas eu tive uma conversa com ela para ela não desistir, dela tentar, só que procurar fazer, por exemplo, uma coisa mais leve para ela, uma coisa que fosse ser mais terapêutica mesmo, bem devagarzinho.
Enfim, então, nesse caso, eu não sabia das questões dela, ela foi, e eu fui tentando fazer adaptações, porque tem adaptações. Então, por exemplo, eu tenho uma dor no joelho. E tem várias pessoas tem várias práticas que a gente coloca bastante o joelho no chão. O que eu faço? Dobro o tapetinho, ou nessa postura a pessoa não faz. Sim. Porque se o problema dela é só o joelho, tem posturas que a gente adapta, tem posturas que eu passo outra coisa. Então, para a turma eu passo uma coisa e eu sei que a pessoa tem um probleminha no joelho, eu falo, mas você vai fazer outra. Entendi. Entendeu? Então, tem muitas adaptações. Só que no caso daquela senhorinha, ela tinha uma rigidez muito forte. De repente não era o momento ainda. Não era o momento você ainda. Falou, de repente uma outra atividade pode estar ajudando para ela se preparar para fazer o yoga. Porque, querendo ou não, o yoga, ele, quando não é particular, por exemplo, eu já dei aula particular. Eu gosto muito mais de dar aula em grupo, porque eu gosto da energia das pessoas juntas. Por exemplo, quanto mais aluno tem, mais feliz eu fico saltitante. Porque é muito gostoso ver todo mundo querendo praticar junto, querendo evoluir junto, né? Com certeza. E aí, por exemplo, numa prática particular, se essa senhora buscasse uma prática particular, daria certo. Porque eu iria montar uma prática para ela, focada nela. Exclusiva para ela. Isso. Mas a prática em grupo, ela é muito gostosa porque eu acho que um motiva o outro estando ali, entendeu? Tem uma troca. Tem uma troca, por exemplo, igual eu falo, tem uma respiraçãozinha que a gente faz, que é a respiraçãozinha com barulhinho na garganta, né? E eu falo assim, quando a gente escuta o amigo, a respiração do colega do lado, a gente volta a nossa consciência a respirar com o barulhinho de novo, né? E então, o outro ali, por exemplo, tem algumas adolescentes que às vezes se desafia, ou vê o outro fazendo, não, vou fazer também. Então, motiva, igual essa minha aluna de 70 anos. Ela faz um monte de coisa. Então, ela consegue fazer quase tudo. E aí, às vezes, vem uma aluna que está com uma preguicinha e vê ela fazendo, já fala, opa, não posso ficar para trás. Entendeu? Se ela consegue, eu também consigo. Então, eu gosto muito dessa motivação que tem, né? Então, por exemplo, as salas, minhas alunas se dão super bem, a gente troca uma ideias. Reforça a outra, existe um reforço positivo. E dentro de toda essa dinâmica, como você falou novamente da respiração, eu gostaria que você falasse a importância da respiração e existe pessoas que, de repente, não sei se é dessa maneira que eu posso afirmar, mas no caso, por exemplo, da respiração do yoga, fala pra gente respirar pelo nariz. E a gente respira pela boca, né? A boca não foi feita para respirar. Sim. Exato. E quando a gente respira pelo nariz, acaba que a gente expande mais a caixa torácica, que é onde tem o nosso pulmão, né? Quanto mais você expandir, você mantém a sua coluna mais ereta, você vai respirar melhor. Imagina você vai respirar e você tá assim. Você não vai respirar direito, você não vai fluir direito, né? Então, se você está com a coluna ereta, o peito mais aberto, você vai respirar melhor. Porque todo mundo que pratica o yoga, ou principalmente professores, tem esse corpo. Tudo certinho, né? Mas que a gente fala, tudo no lugar. É meio característica, é por causa do alongamento, é por causa de respiração também. Também. O que é? E querendo ou não, ativa os músculos também. Então, por exemplo, não é uma prática que vai te emagrecer. E que vai te fazer o seu músculo crescer, mas ele vai ativar os seus músculos. Um exemplo. Porque trabalha. Trabalha. E outra. Para quem está fortalece. começando, por exemplo, tem muita gente que me procura também por não gostar de academia. Eu não gosto de academia, não gosto de funcional, não gosto de karatê, não gosto de boxe, não gosto de nada. E aí eu quis vir fazer o yoga para ver se eu gostava. Então, tem pessoas que não se encaixam, que não se identificam com outra prática de exercício, mas quer fazer um exercício e aí busca o yoga. Então, se você conseguir, por exemplo, ativar bem os seus músculos na prática, com a respiração, trazer sua consciência, por exemplo, para as suas coxas, seu quadríceps, você vai sim ter um desenvolvimento muscular também. Eu sinto muito isso, por exemplo, eu comecei a fazer yoga com 17 anos, comecei a fazer academia com 17 anos também. Então, às vezes eu ficava 1 mês 2 meses sem ir para academia. O meu abdômen mantia igual. O meu corpo mantia quase a mesma coisa. Por quê? Porque eu fazia uma prática onde eu ativava os músculos corretamente e não ficava molenga. Então, se eu conseguisse trazer uma firmeza para o meu corpo, um foco ali, eu conseguia manter o mesmo estado do meu corpo, sem, por exemplo, ganhar
engordar ou perder a firmeza do músculo, né? Então, querendo ou não, tem uma prática muscular também, né? Então, teve um dia que eu fiquei... no final do ano, tirei uns dias, umas 2 semanas sem praticar, sem dar aula. E aí eu fui fazer uma prática depois, de volta, retorno das aulas. E aí, eu sempre sou assim, eu sempre fui assim. Toda vez que eu vou fazer uma prática minha, ou que eu vou em algum lugar, alguma cidade, fazer uma prática com outro professor e tudo mais, eu dou a vida. Toda vez que eu vou fazer, eu quero fazer tudo o mais difícil possível, eu quero dar o meu melhor. E aí, eu fui fazer isso. E no outro dia, eu acordei com uma dor muscular, e eu ficava assim, o que aconteceu? O que eu fiz? Porque eu não fui na academia. Eu tava com uma dor atrás da perna, assim, no posterior, e uma dor nos ombros, no braço, que a gente faz muita flexão. E eu nem me tocando. Depois eu fui perceber, nossa, também fiz uma prática ontem que eu falo para as alunas, vamos tirar a alma do corpo hoje. E então eu percebi, nossa, olha só, quando eu fiquei parada, fiquei sem fazer academia e sem fazer o yoga, fui fazer a prática, no outro dia eu estava com dor muscular. Então, pega, assim, os músculos. Com certeza, porque você estava sem trabalhar. E a gente sempre trabalha os 2 lados iguais. Entendi. Então, acaba que traz um alinhamento para você. Então, molda melhor o seu corpo. Eu falo que eu faço academia desde os 17 anos. E, para mim, é um complemento muito bom. Para minha saúde, os 2, o yoga e a academia. Eu, particularmente, gosto de academia. Tem gente que não gosta. Mas eu gosto pela essa moldagem do corpo. Você fica forte, mas também você fica alongado, sem dor. Uma pauta, assim, pra mim, muito alta era sentir dores da academia. Sempre tinha muita dor. O que eu faço? Depois da academia, eu faço meu alongamento, eu faço meu yoga e passa. Então, e o yoga também ajuda a regenerar o músculo. Então, por exemplo, você foi na academia e você fez um treino de perna e você tá sentindo que você não consegue, sua mão chegava no chão, tá chegando lá no joelho. Aí você vai na prática de yoga, você vai esticar, você vai deixar esse músculo respirar, vai deixar fluir mais o sangue por ali para você regenerar o músculo mais rápido, né? Porque pelo que eu entendi aqui, pelo que eu lembro que nós já conversamos, essa prática trabalha tanto o físico como a mente. Traz benefícios tanto para o físico quanto para a mente. Não é? Sim. E não existe malefícios. E tem que estar com o instrutor, o professor capacitado, ali, como você disse, ter esse vínculo estreito com o seu aluno para saber o que ele precisa, o que ele está buscando, se tem dores ou tem alguma situação que, de repente, ele tem que tomar um certo cuidado. Sim. Todo o começo das aulas, é uma pergunta repetitiva até, que eu sempre pergunto, vocês têm alguma dor hoje? Sim. Alguém tem alguma dor que queira compartilhar com a gente? Então, para eu ficar a par primeiro, porque, por exemplo, você chegar e falar assim, eu tô com uma dor no punho. Eu não vou passar uma postura que pega o punho. Sim. Ou eu vou passar uma adaptação para ela. E não vou deixar, porque às vezes a pessoa tá com dor e ela quer fazer mesmo assim. E eu sabendo, eu vou falar assim, olha, mas você não tá com aquela dorzinha no punho? Você não quer fazer de outro jeito, que vai pegar menos? Ou eu faço alguma coisa para soltar o punho? várias posições? Existem muitas. Hoje em dia deve ter sempre... Tem muitas. No início, com o surgimento do yoga, tinha umas 10. E aí foi se modernizando, se atualizando. E aí foram tendo agora... eu não tenho certeza, mas deve ter umas 100 por aí. Você conhece todas? Olha, maioria. A maioria, sim. Tem muitas posturas que são muito difíceis, que nem eu faço. Como você falou, que de repente nem tem o estilo desse yoga, que tem essa postura que mais difícil, tem umas sequências não mais difíceis. Então, assim, tem muitas posturas que eu não consigo fazer até hoje. Que precisaria de uma dedicação, de um físico, que às vezes, por exemplo, igual, quando eu comecei a dar aula de yoga... Aqui ela vai falando, que postura será essa? Quando eu comecei a praticar yoga, eu sempre segui muitos perfis de professores da gringa, então internacionais, para ver as coisas diferentes que eles postavam, para tentar trazer um conteúdo diferente para meus alunos. E eu percebia uma frustração minha, porque eles eram muito mais alongados que a gente. E aí eu fui ficando frustrada, porque, por exemplo, ficava de ponta cabeça, assim, com as mãos no chão, fazendo handstand, de uma facilidade, parecia que era uma coisa mais fácil do mundo. E aí depois eu fui me entendendo que também depende muito da localização, a gente é um ser biopsicossocial. Sim. E, por exemplo, os americanos, que têm muita elasticidade,
eles fazem ginástica rítmica com criança. Então, na escola tem cultura, ginástica para eles. Então, eles têm uma diferença. O esporte que é o principal esporte do país. Então, eles têm um modelo de abertura de peito, de abertura das pernas, que é muito diferente dos brasileiros, que não tem esse mesmo estímulo. Neles, na escola, tem. Mas aí, é como você falou, vai tendo o aperfeiçoamento. Não dá para ir de uma vez, mas você vai construindo para essa possibilidade. Sim. Então, às vezes pode ser que a pessoa entre no yoga e comece a seguir as pessoas igual eu, os gringos. Não e fica, faça isso. Não faça isso. Porque eu ficava assim, nossa, um dia eu vou chegar lá. Mas tem coisa... Mas tem coisa que às vezes a gente tem que ser humilde de aceitar que eu não sei se vai chegar nesse nível, não. Porque, por exemplo, mesmo que eu sou professora de yoga, que eu pratico faz 6, 7 anos, eu não sinto que eu tenho uma abertura de peito tão grande. E você acredita que hoje as pessoas têm mais conhecimento dessa prática? No início as pessoas confundiam, não sei se já te perguntaram a respeito de religião, as pessoas não tinham discernimento correto, conhecimento. Como que está isso hoje? Eu acredito, né, que hoje esteja muito mais moderno também. Mas o yoga é muito antigo. Então, querendo ou não, quando eu comecei aqui em Andradina a dar aula, já tinha muita gente que ia fazer alguns aulões na praça. Sim, mas as pessoas não tinham tanta consciência. Eu li alguma coisa que foi em 1941, alguma coisa assim. Veio da Índia, depois foi para os Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil. Mas as pessoas agora estão aderindo muito mais de uns anos para cá. Se você for ver, até pelas questões, por exemplo, de famosos. Hoje em dia a gente... de saúde mesmo, porque todo mundo viu o mesmo benefício, não é, Ana? Sim, e pela influência, né? Porque influencia. Então viu lá na TV que a atriz tal faz yoga e fica, nossa, que legal. Então, querendo ou não, tem influências, né? Por exemplo, na TV, falando sobre essa questão de saúde, mas mostrando não de um jeito tão elitizado. Porque era muito assim... eu vi também que tem locais, tem cidade que tem até pelo SUS. Então, o yoga, querendo ou não, é uma prática integrativa, né? Isso, e traz todo o benefício. Então, querendo ou não... Exatamente. Então, é essa visão que conquistou, que já tem essa conquista, né? Tanto é que eu ia fazer o meu TCC de psicologia focado nas práticas integrativas comunitárias. Mas começou a pandemia. E aí, mas não ia ser só focado no yoga, ia ser nas outras práticas também, dança circular, meditação e tudo mais, entre outras. E aí ia ser bem diferente, né? Porque do comum fazer. Eu estava muito feliz com o projeto. E aí começou a pandemia e não tinha como a gente fazer a pesquisa de campo, né? Mas quem sabe você pode fazer alguma coisa relacionada a isso ainda, né? Nós temos dança aqui no município, né? Sim. Vários tipos de modalidade de dança, tem ginástica. É bem interessante as pessoas terem essa consciência, saber desse benefício e se permitir. Eu acho que é o principal, né? Às vezes a pessoa, isso não é para mim, não vou conseguir. Permita-se. Né? O novo pode assustar no começo, pode dar um pouquinho de ansiedade, mas permita-se. Mas eu quero ver agora, vamos ver um pouquinho, alguma posição? Vou fazer uma. Vamos fazer uma, Marquinho? Vamos lá? Onde eu deixo? Deixa aqui comigo, que aí depois você pega. Deixa eu falar. Pode falar. Eu vou fazer uma postura que chama Trikonasana. Todas as posturas de yoga, ela tem asana no final. Que é postura asana. 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 E todas têm. Então, Vrikshasana, postura da árvore, né? Em português. Enfim. Então, o Trikonasana é uma postura que chama postura do triângulo em português. Que você praticamente faz um triângulo com o seu corpo. Os benefícios dessa postura. Ela alonga suas costas, a sua perna posterior, o abdômen, traz uma firmeza para o seu corpo. Essa postura, em especial, eu escolhi ela porque ela é uma postura que a gente faz toda a prática. Se você perguntar para qualquer aluna minha, foi entrevistar uma aluna minha, vai falar assim, que postura que a Luísa passa toda vez? Trikonasana. Por conta dessa, ela é uma postura que ela enquadra em várias partes do seu corpo. Então, ela pega a perna, pega o braço, pega a coluna. Não pode faltar essa postura, então. Raramente eu não passo ela. Se eu não passo ela, eu passo uma parecida com ela. Porque tem os mesmos benefícios. Isso. E aí, ela é uma postura de
lateralização. Então, no yoga, a gente tem flexão, que é quando a gente inclina o tronco para frente. A gente tem extensão, que é quando a gente leva o tronco para trás. A gente tem lateralização, que é levando o tronco para o lado e para o outro. A gente tem invertida sobre a cabeça, que é de ponta cabeça. Posturas de equilíbrio, força e relaxamento, basicamente. E torção. Torção é quando você gira o tronco para um lado e para o outro. Só que a diferença do, por exemplo, no Hatha Vinyasa, a gente fica 5 respirações cada postura. Então, se eu tiver fazer uma torção aqui, eu vou ficar 5 respirações profundas. Depois eu vou fazer para o outro lado, porque tem que fazer para os 2 lados. Então, vou mostrar como é que é o triconasana. Que você falou sempre dos 2 lados. Vamos lá. Então, essa é o triconasana. Ela é simples, não é nada muito difícil. Às vezes pode ser difícil da pessoa ela descer mais a mão em direção ao chão. Você fica um alongamento correto. Tem pessoas que já têm essa dificuldade do alinhamento. Do alinhamento. Por isso que é importante fazer com o professor. Isso. Pelo menos você aprender a prática com o professor. Depois, se você quiser fazer sozinho. Só que essa é importante, porque o alinhamento das costas, às vezes a gente pega e faz a postura e leva muito, flexiona o outro ombro também. Então, você vai ficar torto. E você sabe, tendo o alinhamento, se alguma coisa não está legal devido à postura, já vai trabalhando para ir aliviando a dor. Sim. Então, por exemplo, nessa postura, você sente sua perna, você sente nas lateralizações, você sente a sua coluna aí dando uma esticada, que vai já aliviar dores, né? E ficar 5 respirações, você está respirando, você está sentindo a postura. Então, você está presente ali no momento. Às vezes, no começo, a gente vai sentir dorzinhas. Mas é o que falta, né? É o que falta estar presente no aqui e agora. É o que todos nós precisamos. Sim. Na correria do dia a dia, 1000 afazeres, as mídias sociais. Isso é muito importante, poder ter essa possibilidade, este momento da pessoa. Né? É uma postura simples, no caso que eu mostrei, né? E às vezes tem frustrações mesmo em postura simples. Por exemplo, com o encurtamento. A pessoa não conseguir lateralizar muito, descer muito o tronco. Aí ela vai deixar a mão embaixo do joelho. Aí às vezes fica frustrada, porque quer levar a mão lá no pé, já direto. Só que tem que ir observando o seu corpo, porque às vezes você levar a mão lá no pé, você não vai conseguir esticar a perna direito. Então você não vai conseguir o alongamento que essa postura está querendo te proporcionar. Então, tem que ter uma paciência no começo de você. Se você se esforçar, respirar, e aí vir umas 2 vezes na semana, vai te ajudar a já ir chegando mais perto, né? Criar ali um alongamento da perna melhor. E é de pouquinho em pouquinho. Cada aula tem um objetivo? O objetivo é de acordo também com os exercícios? Eu deixo bem fluido. E eu gosto sempre de perguntar. Então, no começo, quando eu pergunto se estão com dor, dependendo como as alunas respondem, eu já sei se elas estão animadas, se elas estão mais cansadas. Porque tem algumas aulas minhas são à noite, né? Então, por exemplo, a pessoa teve o dia inteiro trabalhando com algum problema. E, às vezes, é uma coisa que é meio coletiva. Eu vou pelo coletivo. Então, a maioria das pessoas está com uma cara de cansado. Eu não vou passar uma prática super difícil com eles falando que está hiper cansado, que está com dor. Não tem como, né? E aí, quando eu vejo que eles estão animados, fala assim, não, alguém tem alguma dor? Não, ninguém tem dor. Ninguém tem dor, então? Aí eles já ficam, nossa, pra que eu fui falar? Aí agora vem. Agora ela vai... E você pratica junto com os alunos para demonstrar? Sim, eu mostro todas as posturas, e aí, dependendo do grau da sala, por exemplo, de intermediário, tem aluno novo, aí eu tenho que demonstrar muito mais. Então, você acaba praticando o yoga quantas vezes na semana? Umas 5. Mas sente falta o dia que não faz, tem certeza, sim, né? Mas tem, por exemplo, com a frequência dos alunos, eles vão aprendendo. E às vezes, por exemplo, eu dei 2 aulas. E aí na segunda é a turma mais avançada. Os alunos mais avançados eu coloco na frente. Porque às vezes, o que eu faço? Eu quero alinhar eles. Eu não quero ficar só demonstrando, porque somente demonstrando, não vou conseguir ver o suficiente para chegar perto e fazer um ajuste. Sua mão tem que ficar assim, ir lá, arrumar a mão da pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu aproveito os alunos intermediários e coloco eles na frente para eles mostrarem. Então, eu falo assim, sempre tenta ver como um espelho a pessoa que está na frente.
né? Por isso que eu sempre coloco quem está mais tempo na frente. E aí eu pego e vou andando pela sala, vou olhando, alinhando o pé, alinhando o braço, quadril, para ter esse cuidado a mais, não só praticando junto. Eu deixo para eu praticar junto com eles quando são bem intermediários mesmo, a turma inteira. E o som? O som, toda a prática eu coloco, eu tenho uma playlist Né? de músicas mais tranquilas, assim, ou com uma pegada do yoga. Eu acho que toda essa dinâmica, todo esse contexto já induz para este momento a pessoa ter esse autoconhecimento. Sim. É isso, e é tudo isso, e é sobre isso, né? Melhorar a nossa qualidade de vida. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Deu horário, Marquinhos? Vamos ver o horário? Aham, deu horário. Que horário que você... 5:45. Aí. Querida, muito obrigada. Sucesso, mais uma vez. E olha, é isso mesmo, postura, né? A gente sempre corrigindo a postura. Obrigada, Eu que Ana. agradeço. Mais um podcast. Tenho certeza que foi muito interessante. E, como sempre, eu aprendi bastante. Beijos, tudo de bom. Até o próximo. Tchau, João.